Tipos de propósito. Hoje a gente vai falar, a gente é muita gente, eu, né, na verdade. Vou falar sobre propósito. Propósito é uma coisa que parece que tá meio que moda, né? Você é obrigado a ter um propósito de vida. Tudo virou um propósito. Tudo gira em torno de qual é o seu propósito. É quase como se você tivesse uma pressão, assim, de que você tem que saber qual é o seu propósito. E hoje eu vou falar que existe alguns tipos de propósito para você ficar tranquilo quanto a isso. Porque às vezes a gente se cobra para ter esse propósito, mas hoje eu vou aliviar um pouquinho para vocês que a gente não precisa se cobrar tanto para isso. Então vamos começar falando do propósito que a psiquiatra Ana Beatriz fala. Ela fala que existe o sentido da vida. Gente, tô com uma colinha aqui, porque eu quero trazer um conteúdo bem legal mesmo, para vocês não esquecerem de nada. Então, o sentido da vida, que é o que o sentido da vida? O nosso dom, o nosso talento, para que, né, todo mundo nasce com dom e talento. E, gente, tá tão incrível porque dentro do projeto eu tô ajudando muito, muito, muito as pessoas a descobrirem isso, como falado lá no meu primeiro episódio do Qual é o Seu Talento. Então, o sentido da vida é qual é o seu dom, qual é o seu talento. O propósito, ela fala que é você executar o sentido da vida. Porque às vezes a gente pode ter só o sentido da vida. Então, por exemplo, eu nasci com o dom de cantar. E aí, eu não uso isso profissionalmente. Eu simplesmente canto. Canto sem compromisso. Quando eu canto profissionalmente, começo a ganhar dinheiro com isso, eu estou executando o sentido da vida. Então, quando a gente junta o sentido da vida com o propósito, nossa, aí é maravilhoso, que é o que hoje o que eu sinto, o que eu faço dentro do Vem. Que eu peguei o dom que eu tenho de comunicação, de ouvir, de dar direção para as pessoas e monetizo isso. Muita gente passa anos só com o sentido da vida sem executar o sentido da vida, trabalhando em uma coisa que não tem nada a ver com o seu dom. Então a gente tem que unir os dois. Não tem que, né? Mas a gente, se unir os dois, nós seremos pessoas plenas. E eu queria que vocês sentissem o que eu sinto, porque eu pego o sentido da vida e eu executo o sentido da vida. Então, isso é realmente maravilhoso. E ela diz também que uma pessoa sem propósito é uma pessoa que deprime. Porque, gente, vamos lá. Não é sem o propósito, sem o sentido da vida. Nós, às vezes, demoramos para achar nosso talento. Então, quando a gente acha esse talento, a gente já descobre o sentido da vida. Então, as pessoas sem esse sentido da vida deprimem, porque ficam buscando, rodando e não acham, ficam se perguntando, mas para que eu vim ao mundo? Para quem eu vim ao mundo? Então, ela fala que as pessoas sem esse sentido são pessoas que podem deprimir. Fazer o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é muito legal, porque quando a gente está fazendo o nosso melhor, com certeza a gente desperta o melhor do outro. Isso não tenho dúvidas. Vocês já ficaram do lado de pessoas que despertam o seu pior? Que você fica do lado daquela pessoa, você fica irritada, você fica nervosa, você fica sem paciência, você perde até a sua essência do lado daquela pessoa. Essa pessoa te tira o pior e a gente tem que perceber isso com as pessoas que estão na nossa convivência, porque uma pessoa que tira o nosso pior não é uma pessoa que a gente tem que estar sempre ao lado. Então, isso é muito importante, porque essa pessoa que nos tira o pior, com certeza, ela está no pior dela. Então, ela não está no melhor dela. Quando a gente está no nosso melhor, a gente só tira o melhor do outro. Já o Joel J, ele fala que ele passou muito tempo perguntando sobre o propósito dele. E ele chegou a uma conclusão, que o propósito para ele é uma pergunta. Quem é você? Quando você se descreve, então, por exemplo, quem sou eu?
Ah, eu sou a Fabi, eu gosto de me comunicar, eu sou alegre, eu gosto de dar risada, eu gosto de estar com os amigos. Pronto. Então você já sabe o seu propósito. Porque você é uma pessoa que veio ao mundo para viver bem, para fazer bem para os outros e assim vai. Então, quando você pergunta quem é você, você consegue começar a olhar qual é o seu propósito. E é o seguinte: existem os pequenos propósitos. Então, quais são os pequenos propósitos? As pessoas, muitas vezes, elas têm aquele. Você já ouviu alguém falar assim? Eu nasci para ser mãe. Então, a pessoa tem um propósito da maternidade. Aí ela engravida, ela tem filho e ela vive aquele propósito da maternidade. Depois o filho dela cresce e aí ela vai achar um outro propósito. Ou outro exemplo. Amanhã, esse podcast já vai estar indo, não é amanhã mesmo. Então, no dia 11 de julho, eu completo 15 anos de relacionamento. E aí, qual é o propósito desse dia para mim? Vai ser uma noite italiana em casa, com amigos, com família. Então, a gente está naquele dia tendo um propósito de proporcionar uma noite para as pessoas que vão comemorar conosco. Então, esse é um propósito do dia. Então, assim, existe o propósito de viagem. Então, eu tenho um propósito de conhecer o mundo, ou de conhecer 10 países em tanto tempo. Você está cumprindo aquele propósito. Então, vocês entendem que o propósito, ele é muito abrangente, porque quando a gente se fecha num propósito, eu preciso ter um propósito de vida, e é esse propósito que. Não, gente. Você pode se encaixar num desses, e tá tudo bem. E aí tem o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? Tem um livro que chama Uma Vida com Propósitos, que é um livro que ele tem no podcast, que você tem que ler um capítulo por dia. No podcast você escuta um capítulo por dia. E aí você reflete sobre isso. E ele fala que existe o propósito que não é nosso, que não é o nosso, que é o propósito de Deus pra gente. E como saber qual é esse propósito? Perguntando isso a Deus. Dependendo do trabalho que você faz, você já sabe que é o propósito de Deus que você está cumprindo. O meu trabalho, eu sinto que é o propósito de Deus para mim, que é ajudar as pessoas a buscarem o seu melhor. Então, vocês estão vendo como existe mais um propósito? Existe o propósito de Deus para nós, que é muito diferente do propósito, às vezes, que a gente acha que é o nosso propósito. Então, esse Spotify aí, esse livro no Spotify é muito legal, Uma Vida com Propósitos, para vocês escutarem um capítulo por dia. Então, gente, o que eu quero trazer hoje para vocês é essa questão que o propósito, ele é muito abrangente. Então, a gente não precisa ficar se cobrando sobre ele. A gente não precisa ficar com uma cobrança de que a gente tem que ter um propósito único. A gente pode ter vários propósitos de vida. E dependendo do momento que a gente está na nossa vida, a gente tem um propósito. Então, qual é o meu propósito do podcast Vem Refletir? Levar para vocês insights, levar para vocês informações que ajudem vocês a viverem melhor, a vocês enxergarem de uma outra forma as coisas. Então, isso é muito, muito, muito gratificante para mim. Então, se vocês pegarem o propósito que a Ana Beatriz fala, que é sobre executar o sentido da vida, é legal. Se você não quer pegar isso e pegar o que é o meu propósito durante X tempo, também tá bom. Então, eu espero, nesse podcast, que eu tenha ajudado vocês a desvendarem o mistério do tão falado propósito de vida. E que vocês tirem essas caraminholas da cabeça de que na vida a gente só tem que ter um propósito. A gente pode ter muitos. Eu estou no momento do propósito do meu trabalho, que é o podcast, que é o projeto, que é dar palestra, que é entrar nas empresas. Então, este está sendo meu propósito de trabalho. Propósito pessoal é outro.
Então eu não tenho um único propósito na minha vida, eu tenho vários. E eu gosto sempre de ter várias coisas. Então, se você perguntar qual é a sua religião, eu gosto de várias coisas de várias religiões. Eu não sou apegada a uma só, eu não sou fechada a uma só. Que tipo de música você gosta? De vários tipos de música. Então, eu acho que a gente não pode ser fechado de que aquilo é só um, a gente só tem que gostar de uma coisa. Esses dias, vou contar um exemplo rapidinho. Eu estava em casa e o meu marido é palmeirense e eu sou corintiana. E a minha sobrinha, a minha mãe, são todas corintianas. E aí elas falaram, você torce pro Palmeiras? Eu falo, olha, quando ele não tá jogando contra o Corinthians, eu torço pro Palmeiras. Porque, na verdade, eu gosto de ver meu marido feliz, né? Então, assim, como eu não sou fanática por futebol, eu nem sei o nome dos jogadores do Corinthians, eu torço pro Palmeiras ganhar. Quando tá jogando contra o Corinthians, eu torço pro Corinthians ganhar. Ah, então você não é corintiana, porque corintiano mesmo não torce pro Palmeiras. Então, o que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Porque vocês entendem que até no futebol, pra mim, tanto faz, tipo, porque eu não sou torcedora de um time só, fanática por aquele time, não. Você perguntar, que time você torce? Eu vou responder Corinthians, eu não vou responder Palmeiras. Mas se o Palmeiras não tiver contra o Corinthians, eu torço pra ganhar, porque meu marido fica feliz e tá tudo bem. Então eu acho que a gente não tem que se fechar a uma coisa só em nada na nossa vida, em nada. Porque quando a gente fecha para uma coisa só, eu falo que o fanatismo ele cega. Quando você é muito fanático por uma coisa só, você cega, você não vê as outras oportunidades tantas que você pode ter na sua vida. Você fica fechada àquela, então é só aquilo que eu gosto, é só aquela religião que eu acredito, é só aquele tipo de música que eu ouço, é só aquele tipo de programa que eu vejo. Então você fecha a sua mente. Isso acontece muito quando a gente está num lugar para fazer um network, quando a gente conversa com as pessoas, a gente escuta diferentes experiências, diferentes histórias. Então, isso tudo é aprendizado. Tudo, tudo, tudo é aprendizado. Então, não se culpem se você ainda não achou qual é o seu único propósito de vida, porque você pode ter vários. Beijo e até a próxima.